Eu sou a professora Ana Angélica e hoje eu vou falar para vocês sobre texto narrativo. O que é um texto narrativo? A estrutura, a forma, como fazer, como identificar. Então, o texto narrativo é onde aparecem personagens em um determinado tempo e espaço. Lembram quando aparece em uma história um travessão e uma fala de um personagem? Então, significa que aquele texto é um texto narrativo. Olha só, acompanha comigo. Estrutura narrativa, então, é a mesma do texto dissertativo que eu já expliquei para vocês. A apresentação, que vem a ser o primeiro parágrafo, ou seja, a introdução. O desenvolvimento é onde vai acontecer o desenrolar da história e também onde vai aparecer o clímax. Lembra no texto dissertativo que é o clímax? É o nosso problema, a problemática da história. Ou seja, o que vai te envolver na história e te deixar preocupado. O que vai acontecer? Para a resolução desse clímax, vai aparecer o desfecho, que vai ser a solução do problema ou uma proposta de solução. Até aqui tudo bem, a estrutura nós já entendemos. Agora os elementos da narrativa. O que tem dentro de um texto narrativo? Tem um narrador, que vai contar a história, um enredo, que é a história, o que se passa na história, os personagens, o tempo e o espaço. Todos esses elementos estarão marcados de alguma forma no nosso texto narrativo. Após isso, tipos de narrador. O narrador personagem, aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa da história. O narrador observador é aquele que conta a história em terceira pessoa. Ele está vendo a história, mas não participa dela. Narrador onisciente é aquele que tudo sabe, que não participa da história, mas tudo sabe. Conta também a história em terceira pessoa e em alguns casos acontece que ele conta a história em primeira pessoa também. Ele tudo sabe, mas não participa diretamente. Após isso, os tipos de discurso narrativo. Como que acontece? O discurso direto é onde aparece lá travessão, Maria falou, conversou, olá, tudo bem? É onde aparece o diálogo do personagem. O discurso indireto. Segundo Maria, blá 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 blá. Então, está falando indiretamente, tá? Citando alguma fala do personagem. E o discurso indireto livre é aquele em que aparece o discurso direto e o discurso indireto. Aparece os dois no discurso indireto livre. Vai aparecer tanto a fala direta com o travessão, como aquela citação de acordo com a Maria, aconteceu, etc. Certo? Então essa é a estrutura do nosso texto narrativo. E a principal forma de identificar um texto narrativo é reconhecendo que há diálogos nesse texto, que ele está sendo narrado ou em primeira ou em terceira pessoa, e principalmente quando há um clímax na história, que também tem no texto dissertativo. Esse clímax define o problema da história que vai ser solucionado no desfecho. Continua acompanhando o meu canal, curta, compartilha, interaja e me dê umas dicas de assunto que eu posso acrescentar aqui, tá? Um abraço!